Olá, bem-vindos a mais um TED Talk. Estamos hoje aqui de volta aos podcasts com um convidado especial que já esteve aqui alguns anos atrás, o professor Alessandro Lima. E hoje vamos tratar de um tema muito importante e muito interessante também, que é muito relevante no campo da apologética católica, né, contra o protestantismo, que é o sola fide. O professor Alessandro tem um livro sobre o assunto e é uma das pessoas mais qualificadas para falar disso, né? Professor, pode ficar à vontade de se apresentar. Alô a todos, obrigado aí pelo convite, né, de estar aqui pela segunda vez. Muito bom, prestigiar programas como o que vocês fazem aqui, muito bom. E eu sou fã, né, já ouvi vários programas aqui, gosto muito do material que vocês produzem. Bem, eu já fui luterano, né, então eu fui criado na fé luterana, eu não sei se todos conhecem a minha história, mas eu sou um ex-protestante, fui luterano durante quase a vida inteira, né, quer dizer, quer dizer, quase a metade da vida, né, porque depois de lá para cá eu já vivi mais um pedacinho bom. Eh, então, até que me converti à fé católica, né, no ano 2000, quando eu comecei meu trabalho de apologética, e em 2002, eu e outros ex-protestantes e alguns católicos temos origem ao apostolado Veritatis Splendor, que hoje é uma das referências, né, até hoje é uma das referências aí na apologética brasileira. E um dos meus trabalhos é o livro Justificado Somente pela Fé? É uma pergunta, né? Questões sobre a doutrina luterana da justificação. Então, eu, como luterano, que vivi essa doutrina aí durante muito tempo, e depois me converti da fé católica, tive que escrever sobre isso, né? Não tinha como não escrever sobre isso, porque todo protestantismo, seja ele lá de que cor que seja, né? Se baseia nisso, né? Eles criaram uma religião sem a igreja, sem os sacramentos, né, sem várias coisas, só baseado nesse princípio. Claro que tem outros princípios, só a escritura e tal, mas a coisa mesmo, o que deu corpo ao protestantismo nem foi a sola escritura, né, foi realmente a sola fide. Estou aí à disposição das perguntas, se vocês tiverem, ou se vocês quiserem que eu desenvolva mais o tema, aí. Então, acho que para dar início, né, seria bom fazer uma exposição de o que é de fato, né, essa sola fide, porque é uma das doutrinas aí principais inventadas por Lutero, né? E acho que todos os protestantes, como o senhor falou, acabam aderindo. Calvino também, enfim. Então, Isso. É, assim, o protestantismo é uma gama muito grande, né? Então, a gente precisa matizar um pouco as coisas, porque eles não têm o mesmo entendimento sobre isso, né? Sobre esse tema. Varia um pouquinho aqui e ali, mas vamos dizer que o conceito raiz, né? O conceito reformado é que o cristão não precisa da igreja, né? Para salvar-se. Não precisa dela. Não precisa de nenhuma obra, nem de nenhuma obra de piedade, não precisa de sacramentos, não precisa de nada disso, né? E ele é justificado, quer dizer, ele é aceito por Deus através da sua fé, somente. Então, segundo essa concepção, basta que eu creia em Jesus Cristo, né? Então, toda a justiça de Cristo vai ser imputada a mim, pronto, eu estou justificado, lindo, maravilhoso, não preciso temer mais nada, né. E daí também derivam outros problemas, que é a certeza da salvação, que eles também têm, deriva desse falso princípio, né. Então Lutero foi um monge católico, como a maioria das pessoas sabem, né, e ele tinha vários problemas com escrúpulos, né, tinha vários problemas com a piedade católica, com a vida da santidade, né, em si. Os seus biógrafos dizem que ele entrou na vida religiosa por medo da morte, né. Ele teve uma experiência ruim numa tempestade, enfim,
Então tem várias versões dessa história, mas ele entrou para a vida religiosa assim, ó, sem realmente ter nenhuma vocação para isso, né? Por medo, né? Então, e ele foi ler Romanos, né? Onde São Paulo fala, né, que o justo viverá pela fé, né? Então ele vai e coloca uma cerca, né, em torno desse versículo, como os fariseus faziam, né? Então vai botar o somente pela fé. E São Paulo não diz isso, né? Inclusive no meu livro eu até mostro o grego, né, de São Paulo e de onde São Paulo tira isso, né? O apóstolo Paulo ele está citando uma outra passagem do Antigo Testamento. Deixa eu ver se eu acho aqui. Essa parte é bem interessante. Ele está citando Abacuque, o apóstolo Paulo, né? Lá em Romanos, em 1,17, ele está citando o profeta Abacuque, lá no capítulo 2, no versículo 4, né? E aí eu coloquei o grego no livro de Abacuque e o grego, né, do apóstolo Paulo, dessas citações. E o pela fé, na verdade, é o justo vive por sua fidelidade, né? Olha só que interessante, né? Então, o que é a fidelidade? É a fé, a esperança e a caridade juntos, né? É o que a igreja ensina, as virtudes teologais, né? Então, porque a fé, sem a esperança e a caridade, ela não é nada, ela é morta, né? Por isso que o apóstolo Tiago vai dizer que a fé sem obras, ela é uma fé morta, né? Mostra a tua fé, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, lá no Antigo Testamento, o profeta fala de fidelidade. Como é que você tem fidelidade sem ações, né? Sem uma correspondência com a vontade de Deus. E é isso que a igreja ensina, né? E é uma coisa interessante porque o próprio Pai Nosso, né, quando nós rezamos lá o Padre Nosso, Jesus nos ensinou a dizer perdoai as nossas ofensas, né? Assim como perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Quer dizer, como é que você faz isso só pela fé, sem obras, né? Sem a correspondência com a caridade? Então não é só uma questão de fé, certo? Os fariseus tinham fé, né? E Cristo bateu bastante neles porque eles não tinham as obras. As obras deles era contra a fé que eles diziam ter. Então o princípio é este, né? Que o justo ele é justificado somente pela sua crença. É uma fé meramente forense, ou seja, o Deus que os protestantes creem, ele não é capaz de santificar o homem, né? Ele não é capaz de transformar o pecador num homem santo. E o Deus que a Igreja Católica prega e ensina não é esse Deus. O Deus que realmente recupera, né? Que transforma, que santifica, né? Então, esse Deus que é pregado pela sola fide é um Deus impotente, é um Deus mais fraco que o próprio demônio, né? O que o demônio destruiu, Deus não é capaz de reconstruir. É isso, no final das contas, né? É isso que eles ensinam. E é um absurdo você pensar nisto, né? Dessa forma. É interessante também, né? Pouca gente sabe disso. Imagino que se eu saiba, o Lutero, quando ele foi traduzir, ele adicionou mesmo, né? Assim, de forma totalmente desonesta, o somente pela fé. E na tradução que ele fez para o alemão. E, inclusive, a coisa que eu verifiquei também, as outras traduções protestantes não usam isso, né? E os próprios protestantes posteriores recusaram essa tradução de Lutero. Para mostrar o quão desonesto ele foi. Os próprios protestantes não seguiram esse golpe que ele deu, né? E de adicionar o somente pela Perfeitamente, fé. perfeitamente. Mas aí vem aquela questão, né? Por que então que seguiram esse princípio, né? Exato.
Porque exatamente o que se pretendia naquela época, naquele momento, era um precedente, ter um precedente para abandonar a igreja, né? Para abandonar a sociedade visível da igreja. Exatamente isso, né? Então, se eu tenho um princípio onde eu não preciso da igreja, então eu posso prescindir dela, né? Só que com isso eles criaram uma caixa de Pandora, né? Quer dizer, todos os princípios protestantes, o sola fide, sola escritura, soli deo glória, né? E outros, na verdade, são cabeças de hidra, né? Quer dizer, aquilo faz com que os fiéis sejam os seus próprios papas, na verdade, e foi o que aconteceu, né? O próprio Lutero, ele pensou, né, em um momento que todo mundo ia entender a escritura como ele. Não foi isso que aconteceu, né? Tivemos Calvino, tivemos outros reformadores, cada um pensando de um jeito. Depois tivemos aí o advento do pentecostalismo, aí a coisa bagunçou, né, com força, né, eu diria assim. Então acabou tudo, né? Então, quer dizer, eles têm esses princípios que só vão segmentando, esfarelando cada vez mais a fé, até que nós tenhamos o absurdo dos desigrejados, né? Então temos esse fenômeno também. São as pessoas que creem em Cristo, mas não se associam a nenhuma congregação. Bem, se eu não preciso da Igreja Católica, por que que eu preciso estar na Igreja Batista? Por que que eu preciso estar na Igreja Luterana? Por que que eu preciso estar na Presbiteriana, numa Adventista, né? Então, essas pessoas elas vão levando esses princípios às últimas consequências. E aí que nós vemos se o princípio é verdadeiro ou não, se ele é bom ou não, né? Quando eles são levados às últimas consequências. Aí que nós vemos realmente a raiz das coisas. Existe, né? Interessante que o senhor mencionou isso, de levar as últimas consequências. E existiu uma espécie de seita que defendia o antinomianismo, que, bom, pelo que eu li na Enciclopédia Católica, eles diziam o seguinte: a justificação é apenas pela fé. Já que é só pela fé, então, independente do que você faça, é, se você descumprir todos os mandamentos, independente disso, você vai ser salvo. É uma espécie de negação da necessidade da lei moral. E o Lutero parece que até criticava isso. Só que quando nós paramos para pensar, né? Se nós formos ver a Sola Fide, bom, é como se fosse um desenvolvimento, as últimas consequências da Sola Fide, né? Porque, no fim das contas, eles não têm uma base sólida para sustentar qual o valor das obras, né? Assim, ele não afirma diretamente, mas é como que uma preparação para isso, né? A própria vivência deles negam o próprio princípio em que eles, né, se dizem crer, Exato. né? Então, para que que eu vou pregar, né? Porque para que eu vou, por exemplo, a gente vê vários pastores, né, principalmente nas seitas pentecostais aí, dizendo, você tem que largar isso, o vício, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o que lá, né? E depois fazem um esforço danado para que as pessoas se mantenham, né, uma vida conforme o evangelho, o que está correto, né? Isso, o que está correto. Mas se eu sou justificado somente pela minha fé, como eles dizem, então eu não preciso ter essas obras de piedade, eu não preciso de uma conversão sincera. Que é isso que o princípio diz, no final das contas. Né? Que bom que eles não fazem isso, que bom que eles procuram, né, se esforçar e tal. E é aí que nós ganhamos eles, né? Então, aí que a gente mostra a própria contradição entre o princípio que eles dizem adotar e a vivência que eles procuram ter, né? Porque eles E nós procuram, vemos também ó, que eles procuram viver uma certa obra de piedade, de justiça, né? Que é exatamente o que a Igreja Católica sempre ensinou, né? e É, nós vemos também que é, não há muito fruto, né? Porque vemos aí hoje a explosão de protestantismo, pelo menos aqui.
onde eu moro, na Bahia, né? Também acho que no Brasil todo nós vemos uma explosão, sobretudo do pentecostalismo, e nós não vemos uma reforma nos costumes, nós não vemos um fruto, né? Se tem um monte de igreja, cadê os costumes sociais melhorando? Tudo só piora, né? Se vê que realmente não dá resultado. Você pregar uma coisa e de modo contraditório, né? Exatamente. Né? Mas isso aí ganhou força lá atrás, né? Na época medieval, porque os príncipes queriam muito, né? Sair do governo da igreja, né? Sair da submissão ao Papa. E foi exatamente só por isso que a reforma ganhou força, tá? Porque eles viram ali um precedente, né? Quer dizer, nós temos que aproveitar essa chance, né, de poder sair do governo de Roma. E foi por isso que a reforma ganhou força na Europa inteira, né? Tem um livro muito bom do Hilaire Belloc, e ele vai contando a história da reforma em todos os lugares. Que a reforma ela não foi um movimento único, né? Sim, sim. Nos países, a reforma alemã foi de um jeito, a reforma na Suíça foi de outro jeito, e assim por diante, como na Inglaterra, enfim. Mas foi um movimento que ganhou força puramente por querer sair do governo da igreja, né? Depois que veio a Revolução Francesa, depois veio a, a queda das monarquias, né? Um poucos séculos depois, né, vieram já as seitas pentecostais que foram levando tudo isso às últimas consequências. Aí nós vemos aí o que realmente é o protestantismo, né? E é exatamente por isso que tantas conversões agora para a Igreja Católica, que é porque o pessoal fica cansado de um negócio desse, né? No livro aqui que eu escrevi, esse livro, inclusive, ele tem a seguinte história, né? Lá no Veritatis, nós começamos a lançar uns e-books, e eu escrevi um e-book sobre esse tema chamado A Graça, a Fé, as Obras e a Salvação. Então, as primeiras versões, né, dessa obra foram disponibilizadas como e-books, e em 2012 ela virou um livro, um livrinho, né? Foi meu segundo livro. O Cânon Bíblico foi lançado em 2007, e esse aqui, depois de algumas maturações e tal, virou livro em 2012 com esse título, né? Justificado somente pela fé, questões sobre a doutrina luterana da justificação, onde eu vou mostrando aqui, né, os vários problemas dessa doutrina, né? Então, por exemplo, tem um capítulo que eu falo aqui sobre o que é ser salvo pela graça mediante a fé. Então, quem lê, quer dizer, não, assim, é muito difícil acreditar que alguém leia o livro de Romanos, né, a carta de São Paulo aos Romanos, e acredita numa coisa dessa. Eu tenho muita dificuldade de entender como é que as pessoas, será que as pessoas não estão entendendo o que estão lendo? Às vezes eu me faço essa pergunta, né? Não é possível que eu seja um gênio e o resto das pessoas não saibam nada, eu não acredito nisso. Mas é estranho. Então eu vou citando a própria carta aos Romanos, que foi a carta que deu origem, né, a essa doutrina luterana, e a própria carta ela refuta em vários momentos essa doutrina. Isso que é o mais interessante. Nem precisa recorrer necessariamente a outras cartas de São Paulo, né? A própria carta aos Romanos refuta a tese de que você é justificado somente pela sua fé, né? E ainda que a gente tome esse princípio como verdadeiro, a própria fé, ela não faz nada sozinha, né? Que é o que a igreja ensinou lá no Concílio de Trento. Então a igreja é muito sábia lá no Concílio de Trento, inclusive no livro eu coloco como apêndice o decreto da justificação, né? Do Concílio de Trento, para que as pessoas tenham contato com ele.
E a igreja fala o seguinte, lá no número 800, mais ou menos, ela fala o seguinte, no cânon, deixa eu ver, acho que é no cânon 11, né? Por isso, na justificação é infundido, perdão, no homem por Jesus Cristo, a quem está unido ao mesmo tempo tudo isto, a fé, a esperança e a caridade. Quer dizer, ninguém tem só fé, né? A igreja sempre ensinou que as três virtudes são infundidas, né? Quando você se converte, né? Quando você submete aos sacramentos, ao batismo, etc. A fé, a esperança, a caridade. Nós estávamos falando sobre isso, né? Agora há pouco. Aí continua aqui o concílio. Porque a fé nem une perfeitamente com Cristo, nem faz membro vivo do seu corpo, se não se ajuntarem a esperança e a caridade. Com certeza, tudo na vida é assim, né? Então você não pode ser pai se você não tiver atitude de pai, certo? Então, só o fato de gerar um filho e registrá-lo, isso não significa muita coisa. É mais ou menos isso que é a justificação luterana. Então, assim, forensemente, né? Eu sou pai, mas se eu não cuido do meu filho, se eu não educo, né? Se eu não tenho as obras de Estado da paternidade, eu realmente estou sendo pai? Né? Acho que isso aí é uma boa analogia, né? Só tem o título, né? Porque, Mas de fato, né, exatamente, né? Porque tudo eles opera como colocam pai. dessa forma forense, né? Então, quer dizer, e é um absurdo que Deus faça as coisas dessa forma, né? Porque o céu seria um inferno. Imagina um monte de gente lá, sem caridade, sem virtudes, só porque acredita, né? E, Nós temos pessoas assim na igreja. exato. Estão lá porque acreditam, têm algum tipo de fé, nós sabemos que rezam o terço, mas não tem caridade. Não tem caridade com os irmãos, não tem caridade com a família, né? Com seus próximos, né? Com a sua casa, certo? Então, E o próprio São Paulo, né? Ele fala que mesmo que eu tenha uma fé que é, possa mover montanhas, né? Sem a caridade não adianta, né? o São Paulo fala em diversas oportunidades Essas sobre são. a caridade, né? Diversas oportunidades. E aqui no livro eu cito várias delas, várias delas, né? São Paulo realmente é o grande teólogo das obras, é o grande teólogo da caridade. Né, foi São Paulo, sem sombra de dúvida. Tanto que ele exorta, né, várias vezes os coríntios, né, os efésios, enfim, para que não esqueçam as suas obras de caridade, né? Não esqueçam. Né, tem aquela passagem bonita que ele fala do atleta de Cristo, né? Quer dizer, se bastasse a Sim. fé, ele não precisava ser um atleta de Cristo, correto? Então, quer dizer, o Evangelho, inclusive, especialmente as cartas de São Paulo, são repletas de oportunidades e de ensinamentos assim, né? Onde nós precisamos confirmar a nossa fé com as obras de caridade, com as obras de piedade, né? Porque é assim que nós vamos colaborando com a graça, e é por isso que Santo Agostinho vai dizer, né? O Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Eu acho sensacional esse adágio de Santo Agostinho, né? E essa O questão Deus que te da criou graça sem também, né? ti, não te salvará sem ti. É Muito claro que bom. Cristo abriu as portas do céu, nos salvou, né? Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos colaborar. É por isso, e é isso que ele nos ensina em várias oportunidades, né? E os apóstolos ensinaram isso em várias cartas, os pais da igreja, né? Então, como vem um camarada lá no século XVI dizer, não, é somente pela fé. Não dá. E o que ele traz, né? A novidade luterana também sobre a graça, também é uma coisa, como você disse,
como que forense, né? Porque a doutrina protestante nega que a graça de fato opera na alma, né? Que a graça purifica, santifica. Como, na verdade, eles dizem Tá? que Deus apenas cobre os pecados, né? É como se depois que existe justificação, o homem fosse externamente justificado e internamente pecador. É um homem duplo, né? Uma coisa que Então, beira a o loucura. demônio é mais poderoso que Deus nesse Exatamente. O sentido, demônio não né? perdeu aí, né? Exatamente. Quer dizer, o que o demônio destruiu, Deus não consegue reconstruir. Exato. É um absurdo você pensar nisso. É um absurdo você conceber as coisas dessa forma, né? É claro que Deus pode regenerar e regenera, né? E regenera. A santidade é para todos. Aí no livro eu vou tratar disso, né? O julgamento de Deus e tal, não sei o quê, né? Enfim. É, Então, as pessoas têm muitas dúvidas até hoje sobre essa questão da, da justificação das obras da lei. Eu já ouvi tanta bobagem que você não tem noção, né? Então, eu já ouvi gente dizer, no São Paulo estava falando, não, realmente ele estava falando, né? Por exemplo, tem gente que confunde as obras da lei judaica, né? Que São Paulo estava, realmente, pô, São Paulo estava falando das obras da lei judaica. Aí as pessoas confundem aquilo com as obras de caridade. Gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. São Paulo estava ensinando que ninguém é justificado por observar a lei de Moisés. E com certeza não, né? Tanto que veio Cristo, veio a graça, né? E Mas não é o. por isso que nós não devemos cooperar com as obras do Espírito. Exato. Então as pessoas fazem uma confusão tremenda com relação a isso. Foi por isso que eu escrevi, né, esse livro lá em 2012, já tem uma década, né? E ainda nós vemos aí muitas pessoas com muitas dúvidas, porque a confusão, infelizmente, sobre esse tema é grande, mesmo entre os católicos. É preciso de estudo, né? Preciso de alguém que. É preciso de fato ter livros que expliquem isso, mas, sobretudo no protestantismo, o que acaba acontecendo é que cada um é seu próprio doutor, né? Cada um vai seguindo as interpretações da sua cabeça e, bom, a Bíblia é um livro muito É, complexo, né? Ali, a Bíblia não é um livro fácil, é, então. e assim, para complicar ainda mais a vida, né, do apologeta católico, porque infelizmente é, os nossos pastores, né, os nossos legítimos pastores, as autoridades hoje vigentes, elas não nos ajudam muito, né? Elas atrapalham bastante, inclusive. Atrapalha, na verdade, né? Então, em 1999, no dia 31 de outubro, Sim. teve a tal da Declaração Conjunta Católico-Luterana, Nossa, esse tema, né? E foi um desastre, né? total. Quer dizer, essa declaração é um desastre, né? E eu comento essa declaração também no livro, certo? Então, a declaração, ela trouxe mais confusão do que solução para essa questão, né? E assim, muita gente já tentou esfregar essa declaração na minha cara, inclusive, né? Nossa, se você não tá alinhado com a declaração e que não sei o quê, e tal, 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 aí você tem que explicar o sujeito, olha, essa declaração ela não é magisterial, né? Essa declaração ela não tem autoridade nenhuma para um católico, nenhum católico precisa acreditar nisso, né? O Concílio de Enfim, tem Trento, né? todo. Com a declaração inteira sobre isso, né? Que, solene sobre isso. Então, você tem que trazer todo um discurso, né, para a pessoa, tá? Então, assim, é difícil, né? E essa declaração é bem complicada. Eu comento ela também aqui no livro, né, sobre os pontos, mas e é também por causa dela que eu coloquei os decretos do Concílio de Trento, né? Porque o que está no Concílio de Trento, que foi ensinado infalivelmente, ninguém pode deixar de crer, ninguém pode jamais revogar, né, esses ensinamentos. Então, qualquer que seja o entendimento que se queira dar a essa declaração, ela tem que estar alinhada, ela tem que estar em continuidade com o que o concílio ensinou. Se não está, então ficamos com o concílio, né, que é um ensinamento seguro. E uma declaração conjunta, ela não tem essa autoridade, né, de nos obrigar a tanto.
E não só, né? Tantos doutores que falaram sobre isso, né? O próprio São Roberto Bellarmino e outros doutores da igreja trataram muito sobre a graça. São Tomás falou muito sobre a graça, sobre as obras. E assim, não faltam fontes seguras para nós nos apoiarmos sobre isso. Agora, em Perfeito. relação à escritura, tem muitas passagens, né? Porque é um princípio católico. Quando tem uma passagem que suscita alguma obscuridade, se procura outra passagem que a explique, né? É o que os católicos sempre fizeram, é o bom senso. Os protestantes parecem que tem algum hiperfoco em certas passagens e esquecem de procurar, parece, né? O contexto que se fornece em outras. Por exemplo, eu mencionou a carta de São Tiago, a fé sem obras é morta em si mesma. Bom, difícil ter algo mais claro que isso. Mas tem uma passagem muito interessante, que é Tito 2,14. Imagino até que o senhor cite no livro. E falando de Nosso Senhor, ele diz que se deu a si mesmo por nós, a fim de nos resgatar de toda iniquidade e, aí dá-se ênfase, purificar para si um povo que seja seu, zeloso pelas boas obras. Ou seja, aí ele está dizendo que Cristo nos purifica, não só esconde o Isso. pecado, Aham. e quer que sejamos zelosos pelas boas obras. Ou seja, é difícil ser mais claro, né? Imagino. Aí, a fé, a esperança e a caridade. Está nesse Exato. versículo aí todinho que você falou. Exatamente. Exatamente dessa forma. Eu ia fazer um comentário aqui agora, eu acabei esquecendo o fio da meada, deixa eu ver se eu lembro. Ah, sim. Aí tem aquela questão, assim, porque muitos deles acham que o catolicismo é uma espécie de eu não vou falar pelagianismo, porque o pessoal nem sabe o que que é isso, né, mas é uma espécie de kardecismo, né, cristão, e você não precisa de Cristo, que você vai se esforçando e tal, quer dizer, deturpam totalmente o que que a igreja sempre ensinou. Aí tem um capítulo aqui que eu falo sobre isso, que é um capítulo chamado Colaboramos ou não para a nossa salvação? E essa é uma outra questão que vem logo em seguida, né. Se sou justificado somente pela fé, se eu tenho fé, eu já estou salvo, eu preciso colaborar de alguma forma com a minha salvação ou não, né. Esse foi um tema pelos quais nós já escrevemos diversas vezes no Veritatis, né, muitas dúvidas sobre isso, tanto de protestantes quanto de católicos, né. E é claro que sim, né, nós colaboramos com a nossa salvação. Eh, a nossa salvação tem uma causa eficiente em Cristo, né, obviamente, mas nós precisamos colaborar com isso, né, nós temos que ter algum mérito, né, para isso, Mesmo que seja o mérito obviamente. participado, há o movimento aí da vontade, o livre-arbítrio para colaborar na salvação, né? Até porque Deus não ia fazer as coisas de modo inconforme com a nossa natureza, né? Exatamente. E veja que nós agimos assim também. Nós agimos assim também, né. Então, imagine lá um casal vai começar a namorar, né. Então, claro, você vai dar uma abertura para conhecer alguém, né, começar um namoro, mas é claro que aquela pessoa tem que ir correspondendo, né, com os princípios católicos, com a vida na igreja, enfim, com uma série de coisas, né. O fato de você ter aceito o namoro ou ela ter aceito o namoro não quer dizer que o casamento está ganho, né, que o casamento está feito, não é Sim. assim. A nossa justificação também é a mesma forma, né. Deus sempre se estende a mão, mas nós temos que agarrar isso daí e permanecer. Todos os profetas agiram assim. Todos os exemplos que nós temos no Antigo Testamento são assim, né. Você sempre vê os profetas, os santos, né. Esses dias eu estava relendo o livro de Esther, você sempre vê a colaboração do fiel, né. Por isso que Abacuque vai dizer lá, né: "O justo
vive pela sua fidelidade, mas o justo vive por sua fidelidade. Abacuque 2:4. E é isso que o apóstolo Paulo vai citar lá em Romanos 1:17, quando ele fala que que o justo é justificado pela sua fé, né? Então, não há amparo, tanto na Escritura, tanto na natureza humana, na natureza das coisas, de que você possa pensar numa justificação somente pela fé. É um grande engodo, né? Facilmente, não é difícil refutar isso aqui, muito pelo contrário. Você consegue refutar ricamente com a própria escritura, com o próprio com a própria carta aos Romanos, outras cartas do apóstolo Paulo, outras cartas dos apóstolos. Você falou de São Tiago, né? Lutero não gostava dessa epístola, São Tiago, exatamente por causa disso. Pois é. Chamava essa epístola de Epístola de Palha, chegou a retirá-la da sua Bíblia. Uns falam que ele retirou, outros falam que ele colocou como apêndice, né? Eu acredito mais na segunda versão, né? Mas realmente, se colocou como apêndice, já não considerava como escritura, né? Ele não arrancou, ele realmente não arrancou da Bíblia, colocou como apêndice, mas não considerava aquela epístola como escritura, porque ia frontalmente contra a sua doutrina. Então você veja aí a soberba, Exato. né? Como é que eu faço um negócio desse? Como é que eu que defino o que que vai ser, o que que não vai ser? E foi uma das coisas que me chamou a atenção também, ainda quando eu era luterano, estava ouvindo alguém falar alguma coisa, não lembro se era um pastor ou se era uma outra pessoa, mas estavam explicando algumas coisas que Lutero fez, e a pessoa sempre se referia assim: porque Lutero fez isso, porque Lutero não excluiu isso. Aí chegou uma parte e estava falando sobre os sacramentos, né? Porque no luteranismo há uma espécie de confissão. Acho que a maioria das pessoas não sabem disso, né? Sim. Existe algo parecido com uma confissão, tá? Não é, claro, eles não acham que seja o pastor que vá perdoar os pecados, mas ele serve ali como uma testemunha, é um negócio meio estranho. Mas tem alguma coisa parecida com isso. E, lembrei, foi um pastor mesmo que disse. Aí ele estava comentando sobre isso. Olha, Lutero não aboliu a confissão, viu? E vocês não se confessam. Alguma coisa assim que ele estava falando. Aí eu fiquei Olha só. pensando. Aí eu fiquei pensando assim, então, se ele tivesse abolido, estava tudo bem, então é isso, ele tem esse poder de. Aí foi aí que eu comecei, depois desse dia quando eu comecei a me questionar, né? Poxa, mas eles estão seguindo um homem, né? O que ele É Lutero determinou que ou não decide. determinou, é isso que vale? As pessoas não param para pensar nisso. Preciso pensar nisso, né? Pois é, e é curioso, né? Porque se você parar para pensar, o próprio protestantismo, como ele é organizado, né? Até hoje existem as tais das igrejas, entre aspas, tradicionais, né? Do protestantismo. Que os É, luteranos mais antigos e tal. Mas vamos sim. lá, se é cada um que é inspirado pelo Espírito Santo para interpretar a Escritura, você vai seguir uma tradição de uns homens de 500 anos atrás? Ué, não é? Eles que decidem, então, como é que funciona isso? É individual ou não a interpretação? Né, você tem essas contradições, né? Também isso que gerou essa multiplicação de seitas, né? Mas, no fim das contas, são os homens, né, que guiam. É óbvio, né? Para quem quiser ver, é só como que eu disse. O pastor mesmo disse, não, Lutero fez isso, né? Se ele não tivesse feito, então, como é que seria? Pois é, aí eu fiquei pensando, caramba, então é isso, o cara determinou lá e o pessoal vai seguindo, mas ele tem essa autoridade toda, ele tem esse poder todo. Pode isso, né? Foi aí que eu comecei a me questionar. E sempre que um protestante, porque assim, a grande unidade que os protestantes têm, na verdade, é uma unidade contra a Igreja Católica, só Exato. isso, né? Até o nome, né? Então, eles são alguma coisa, por exemplo, eles são luteranos, eles são presbiterianos, eles são adventistas, eles são da Universal, porque não podem ser católicos, né?
Então, eu não posso ser católico, então tem que ser uma outra coisa. Exato. E sempre que vinha um protestante questionar alguma coisa comigo, falar da igreja, eu falava assim: espera aí, você é de que denominação? Porque é importante você saber de onde a pessoa, o que a pessoa pensa e tal, né? Ah, eu sou tanto. Aí eu sou presbiteriano. Eu falei: mas por que que você não é luterano? Por que que você não é anglicano? Por que que você não é adventista? Então eu fazia ela se voltar, né, aos olhares à própria bagunça onde ela estava metida, né. É, Então, quer dizer, eu falo uma assim: "Olha, vez, não, quer dizer, não adianta interessante isso. você vir aqui falar para mim isso e isso, mas tá, mas, você quer me pregar a verdade, mas por que que a sua denominação é verdadeira e não a outra? Você consegue me explicar isso?", E né. discordam de coisas que são essenciais, né? Discordam sobre batismo, sobre tudo, né? Sobre o fim do mundo, sobre uma quantidade enorme de coisas. E uma vez, interessante, tive uma conversa com um protestante. E eu questionei, vamos lá, qual é aí então a unidade que vocês têm, né? Porque então a unidade é só o ódio à igreja, rejeitar a igreja, é isso? Porque é tudo um farfalhar de inúmeras doutrinas contraditórias. Aí não, ele começou a me dizer, não, é porque nós temos aqui as unidades, que são as solas, ou então a confissão de Westminster. Aí eu pergunto, ah, tá, então a unidade da fé é isso aí, né? Mas onde é que tá na Bíblia que é essa aí que é o mínimo denominador comum para você ter a fé? Pois é tudo um critério humano que você tá usando para decidir o que é o protestantismo, qual é o elo que une vocês. No fim das contas, é o que o senhor disse. É simplesmente não ser católico, é isso que os une, não tem mais nada, é só Exato, negativo eles do catolicismo. rejeitaram, né, as autoridades dos concílios para criarem as reuniões deles, no caso dos reformadores, né. Então, tem lá as Confissões de Augsburgo, o Livro de Concórdia, né, falando aí do protestantismo reformado, vamos dizer assim, né, que o pentecostal já é outra coisa totalmente diferente. Uma vez eu estava dando uma conferência sobre esse tema, justificado somente pela fé, tinha uma moça, que era pentecostal lá, né, de uma assim, enfim, eles têm milhares aí de denominações, né. E ela me fez a pergunta, falei: "Olha, eu não reconheço isso que você está dizendo, né, eh, não me ensinaram dessa forma, me ensinaram de outra forma". Falei: "Pois é, eu estou", aí eu falei assim: "Pois é, eu estou me referindo ao princípio reformado, né, como ele foi ensinado. Agora, cada denominação pegou isso aí e transformou em outra coisa totalmente diferente, você nem imagina". Então, por isso que logo no início aqui do nosso encontro eu disse assim: "Nós precisamos matizar do que nós estamos falando", né. Sim, Porque esse princípio da justificação somente pela fé, ele não é entendido dessa forma nas seitas pentecostais e neopentecostais. Cada uma tem um entendimento bem particular, bem diferente e é impossível você tratar, né, desse assunto. tudo, né? Até sobre os princípios protestantes, os protestantes discordam, né? Exatamente, Não há uma exatamente. concórdia. Você vê que aí isso é um sinal péssimo, né? Porque uma coisa que foi cunhada por Lutero já, por exemplo, eu já vi gente dizendo que a própria noção de sola escritura, livre-exame, tudo isso tem várias versões. Você não vai encontrar unidade nem Exato. nisso. Tem sim, tem sim. Eh Nós temos mais contato, né, com a versão dos pentecostais, porque eles são mais virulentos, né, contra o catolicismo. Então, para eles, realmente, não está na Bíblia, não serve, mas os reformadores, a versão reformada não é bem assim, né, é que a Escritura é a última instância, mas não necessariamente a única, entendeu? Por isso que eles têm outras confissões, eles têm os livros de concórdia, né, e tal. Porque tudo isso tem que concordar, em última instância, com a Escritura. Tá, mas com que entendimento da Escritura, né? É que é o problema. Porque porque cada um tem uma tradição diferente, tem uma tradição diferente. Então, no final das contas, eles
rejeitaram a igreja, rejeitaram a sociedade visível da igreja para viver para viver uma outra sociedade fantasma, né? Porque a própria organização deles, tanto os reformadores quanto os pentecostais, não tem uma forma, né? Não é um corpo, é um Eles tentam ajuntamento de fazer uma coisa pessoas, de artificial, mas é uma coisa totalmente amorfa, né? sim, E não é assim que Deus desejou, né? As coisas. Então, é como eu digo, né? Quando a gente vai, por exemplo, quando as pessoas, eles adoram falar principalmente os pentecostais, né? Adoram citar o Antigo Testamento, tudo deles é nome hebraico, né? Eles sim. têm esse fetiche. Então, quando você explica para eles, olha, tá, mas quando Deus tirou, tem a ver com o nosso tema aqui da Sola Fit, tá? Não estou fugindo, não. Você Fica à fazendo assim, vontade. vocês vão entender o porquê. Quando Deus libertou, né, os hebreus do Egito, levou essa turma, né, para ir para Canaã. Eles pararam lá aos pés do Monte Sinai. Moisés subiu ao monte, desceu com as tábuas da lei. O que estava acontecendo ali? Né? Estava acontecendo a fundação de uma sociedade. Deus estava fundando uma sociedade. Que a fé que vive, como um homem é um ser social, obviamente, né? Vivemos tudo em sociedade, os nossos valores, né? Enfim, precisamos viver a nossa fé de forma social. Então Deus cria uma nação, cria um povo, cria uma sociedade visível, que tinha pontífice, que tinham sacerdotes, que tinham magistrados, que tinham os intérpretes da lei, né? Tanto que outras escrituras foram escritas ao longo dos séculos sobre esse mesmo magistério que foi sendo perpetuado ao longo dos séculos, ao longo dos tempos, né? E na época de nosso Senhor Jesus Cristo, Cristo vai dizer o seguinte: os escribas e fariseus estão sentados na cadeira de Moisés. Quer dizer, eles representavam, naquele tempo, no tempo de Nosso Senhor, esse magistério. Então, nunca houve esse negócio de sola fide, né? Só a escritura. Muito pelo contrário, né? Deus tinha uma série de regras exatamente para sempre se lembrar de Deus. Várias regras de piedade, regras em relação às viúvas, ao estrangeiro, enfim, várias coisas, né? Nós temos ali. Então, Deus criou uma sociedade visível. E essa sociedade visível deveria ser substituída, né, quer dizer, elevada a uma outra, melhor, né? Segundo a graça, segundo a graça de nosso Senhor, que é a igreja. Por isso nós precisamos da igreja, né? Então, assim, um judeu, ele não era possível ele ser judeu fora da sua tribo, né? Fora das suas observâncias, das suas regras, até porque o povo não tinha uma cópia das escrituras em casa, como os Como, protestantes fazem não, hoje. como demorou mais de milênio, né, para Os alguém poder milênios fazer isso. acontecer. Exatamente. Né? Então, como é que a fé era difundida? Como é que a fé era a sociedade visível? Então, É, não é possível. Isso é uma coisa que corresponde à nossa natureza, né? perfeito, isso que eu ia Tudo na falar. nossa vida é assim. Tudo na nossa vida é assim, né? A gente tem autoridade, por exemplo, quando você vai comprar um produto no supermercado, você vai olhar o selo, se tem um selo lá da Anvisa, se tem um selo de alguma autoridade que, que garanta, né, que aquele produto é um produto de qualidade, né? Na própria sociedade civil nós temos instituições, né, algumas autoridades onde nós procuramos confiar, certo? Só que para a nossa vida espiritual
Quem é essa autoridade? Vai ser o Inmetro? Vai ser a Procuradoria-Geral da República? Não, né? Vai ser a igreja. É por isso que ela existe. Então, não é possível nós vivermos um cristianismo sem a igreja, sem uma sociedade, sem estar inseridos numa sociedade visível. E é isso que os É, protestantes precisam entender, né? E a nossa apologética católica, muitas vezes, é falha nesse ponto. A gente perfeito. vai muito em querer rebater o que eles estão dizendo e tal, sendo que tem que falar assim: "Oh, para. Vamos aos princípios? Vamos voltar lá atrás, porque você está com a cabeça toda confusa, você está entendendo tudo errado", né? E é isso que precisa ser feito dentro da apologética católica. E eu não vejo esse tipo de coisa, né? Pode falar, Guilherme. Porque aí, nesse caso, se cai no subjetivismo, né? Se cai num debate infinito, quando, no fim das contas, se deve remeter à noção de autoridade. E essa questão da visibilidade da igreja é muito interessante, porque Deus fez tudo conforme a nossa natureza, né? A igreja precisa ser visível. No Catecismo Romano se diz: esta igreja é fácil de conhecer. Compara-se a uma cidade situada na montanha e que pode ser vista de todos os lados. É preciso que seja reconhecível, porque todos lhe devem obedecer. Ou seja, é conforme a nossa natureza. Nós precisamos ver as coisas. Nós somos seres sociais. Nós somos seres que não somos seres puramente espirituais, né? E quando nós vamos para o protestantismo, acaba que sendo a negação disso em vários pontos. A sola escritura é um caso clássico, né? Porque, claro, Deus Uhum. poderia atuar diretamente na mente de todo fiel toda hora para inspirar a interpretação da escritura, mas ele não quis. Ele quis operar segundo a natureza, usou intermediários, usou a autoridade da igreja. Como se faz em tudo, né? A questão da sola fide. Eu vejo que é uma noção também que deturpa a natureza humana, porque o que é conforme a natureza humana? É nós agirmos conforme o que está na nossa alma, né? É a expressão Isso. segundo a fé. Quando se fala viver da fé, também se diz isso. Ou seja, os nossos atos, nossas obras são como que informadas pela fé. Agimos segundo cremos. Mas Sim, ele. tudo na nossa vida é assim. Então, por exemplo, Exatamente. o cara fala que torce pro Vasco. Eu sou vascaíno. Aí o cara não vê um jogo, o cara não vai ao jogo. Bem, você não é vascaíno. Ah, eu sou escritor, mas você escreve alguma coisa? Não, não escrevo Exato. nada. Bom, então assim, né? Não existe É, isso, né? escritor Quer florentino. dizer, o ser, ele é no agir, né? Exato. Acho que foi Aristóteles que disse isso, né? Sim. É no agir, Mas né? também. Então, quer dizer, é preciso ação. Eu não posso ser pai, como eu estava falando, não posso ser pai simplesmente porque eu registrei e dei origem, né, a um filho. Pai, quando eu crio, quando eu educo, né, quando eu tenho os meus deveres de Estado. Eu sou bombeiro quando eu socorro as pessoas, quando eu Exato. ajudo. Eu sou médico quando eu ajudo a curar, quando eu salvo vidas, né. Então, ninguém é alguma coisa forense, só por título. Isso não existe. Mero título externo, né? De forma E alguma, exatamente. Quer dizer, o Nosso título, quer Senhor dizer, fala, né? tudo tem forma e tudo tem matéria e forma, né. Exato. Então, a forma, usando aqui uns termos aristotélico-tomistas, né, a forma da justificação é exatamente a caridade. Sim. Caridade é que mostra o nosso coração de cristão, a nossa piedade, né. O nosso Senhor sempre nos ensinou a dar esmola, né. Enfim, as obras de caridade. Eu falo sobre isso aqui também no livro, né, em É que é várias a graça que oportunidades. informa, né? É justamente um assunto muito tratado na teologia. A graça se manifesta pela caridade, né? Justamente isso. Perfeitamente, perfeitamente. E Nosso Senhor Então, fala, eu né? Muito claro. preciso. Ele ainda coloca como condição, né? Para seguir o mandamento, para nos salvarmos, temos que seguir os mandamentos. Ele fala: se me amais, observareis os meus mandamentos. Ou seja, não tem como você separar uma coisa da outra, né? O amor a Deus, a caridade, a fé, de seguir os Exato, mandamentos das está no obras. Pai Nosso, no Pai Nosso, né, como eu Exato. estava dizendo, né, perdoai, né, os vossos devedores, né. Uma Então, quer recíproca, né? dizer, é obra de caridade. Então, como é que eu sou justificado somente pela minha fé?
E, impossível, né. Então isso aí é um falso conceito, é um falso princípio, que é facilmente refutado pela própria escritura, pela tradição da igreja, né, dos pais da igreja, né. Então você nem precisa, por exemplo, se você quiser conversar com um reformador no campo comum, tem escritura, tem os pais da igreja que eles reconhecem em uma certa medida, e a própria natureza humana, a própria natureza, né. Então toda a verdade, ela continua sendo verdade em qualquer campo, né. E o protestantismo, se nós pensarmos bem, ele é totalmente antinatural. É totalmente contra a nossa natureza, a natureza das coisas, né, como as coisas realmente acontecem, como Deus ordenou toda a criação. É lindo ser e católico, exato. né. Porque a religião está toda de acordo com a nossa natureza, né? Deus a fez, lógico, então como não pode ser, né? Exatamente. E daí vem e é por isso que a igreja é visível, e é por isso que a sociedade dos santos, ela é uma sociedade, Exato. né. O homem não é Porque social, né? nenhuma religião verdadeira poderia sê-lo sem estar dentro de uma sociedade visível, né. Então você pode ver que todas as outras religiões, né, as falsas religiões, são só ideias, né, mandamentos, blá, blá, blá. Nenhuma delas, necessita dessa sociedade. Mas Deus, que é perfeito, né, que é o nosso fabricante, não vai nos dar a sua verdade, né, sem estar em conformidade com o que ele mesmo definiu, criou, estabeleceu e ordenou. Perfeito. Então, por isso que lá atrás, quando ele vai começar a dar sua revelação aos hebreus, ele organiza aquele povo, uma sociedade visível. Por isso que quando vem o advento da igreja, ele organiza a igreja através de uma sociedade visível, que é como Deus faz as coisas, né? Conforme a nossa natureza. Qualquer religião que não está organizada dessa forma é mais uma dica de que é uma religião falsa. Perfeito. O, o senhor mencionou, né? Nós mencionamos a questão da caridade, porque da graça, né? Da caridade, da graça, que eles entendem a graça de uma forma amputada da própria natureza, né? Uma coisa que não opera de fato na alma humana. Mas outra questão, que também é relevante, é a questão da fé. Porque eles falam justificado apenas pela fé, mas quando vamos questionar o que é essa fé, já é também outra confusão, né? Porque para o católico, a fé é uma adesão da inteligência. A verdade revelada por Deus, né? É uma graça recebida que nos faz aderir com a inteligência a essa verdade revelada. Porém, para eles, a fé, na verdade, é como que um sentimento, né? Uma confiança na própria justificação. Eu imagino que saiba bem melhor do que eu sobre isso. Sim, exatamente isso. Se tratando dos reformadores, né? A concepção reformada. A concepção já pentecostal e neopentecostal já tem de tudo que é jeito e você não consegue tratar isso de uma forma única, porque já é a deturpação da deturpação, né. Os reformadores, Imagino. de certa forma, conseguiram ainda, eles conseguiram sobreviver durante algum tempo, a fé reformada conseguiu sobreviver durante algum tempo por causa de alguns princípios que as próprias sociedades, que ainda tinham alguma estrutura católica, mantiveram, né. Depois, quando vieram as repúblicas, a queda das monarquias, é claro que isso aí não se manteve. Porque hoje é muito difícil você encontrar um protestante reformado, muito difícil. A grande maioria você vai perceber que são pentecostais, neopentecostais, neopentecostais, e aí a coisa desigrejados é uma tristeza, né. E a preocupação maior é o quê? Porque Cristo nos deixou a igreja para a nossa santificação. Nós precisamos da igreja nesse caminho de santificação. Sem a igreja é impossível, né. Então você veja tantas pessoas, né, de boa fé, mas com pecados mortais, que nunca se confessaram na vida, né. Qual é o estado de alma, né,
e essas pessoas têm olho. Por isso que muitas vezes é muito difícil conversar com um protestante, porque o pecado mortal ele feriu a inteligência também, né. Então, para que a pessoa consiga entender alguma coisa, ela precisa ter essa inteligência sanada, né. E sem os sacramentos, sem a regeneração que vem do Espírito Santo, isso é muito difícil. Tudo isso torna o nosso diálogo cada vez mais difícil, mais complicado, né, e assim vai. Pois é, né? Porque nós, católicos, na nossa vida, nós já percebemos o quanto é difícil permanecer firme em algo sem auxílio da graça. Imagina a situação em que você não tem sacramento, você, enfim. É realmente difícil, mas. Bom, Deus dá as graças, né? Nós não podemos deixar de pensar nisso também. Deus dá as graças atuais para todos, quer que todos se convertam. E. Mas é aquilo. Também diz Nosso Senhor, no Evangelho de São Mateus, que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas só o que faz a vontade do Pai. Então, a questão da sola fide, para mim, eu sempre achei uma coisa, né, claro que eu não tenho a erudição de conhecer várias confissões protestantes, cada um dos argumentos, né, li um pouco apenas, mas sempre me pareceu muito claro que a sola fide é uma coisa, assim, fora do bom senso mesmo, porque são tantos lugares na Escritura que falam não só da questão da necessidade das obras, mas da graça, da perfeição, da santidade, que realmente ao Talvez tentar uma assim. talvez uma distinção importante que é bom ser feita, porque os protestantes eles tratam a justificação como um ponto de chegada. Mas ele não é um ponto de chegada, ele é um ponto de partida, né. Porque a justificação ele é um processo, a justificação é um processo, né. Então, quando nós nos convertemos, queremos ter uma vida com Deus e tal, n não terminou a nossa jornada ali, ela está começando, né. E é por isso que o Concílio de Trento vai dizer lá no decreto sobre a justificação, no capítulo 16, o capítulo 16 chama-se o fruto da justificação, isto é, o merecimento das boas obras e a razão do merecimento. Quer dizer, então, os frutos da justificação, né? Isto é, o merecimento das boas obras. Então, é um processo. E é exatamente o que o concílio vai ensinar aqui, né? E você está regando aquela arvorezinha da justificação com as suas boas obras, com seus méritos, para colher os frutos. Que fruto é esse? A sua salvação, né? Você poder estar com Deus por toda a eternidade. Então, essa é a grande diferença, né? Porque para nós ela não é ponto de chegada, é ponto de partida. Eles têm essa concepção de que é ponto de chegada. Pronto, eu cheguei aqui e não tem mais nada a fazer em diante. Não, senhor. A sua caminhada está só começando, né. Eles ainda tem alguns que falam que não, porque é só a fé, mas a fé produz as obras, mas as obras não são relevantes, porque é apenas a fé. Ou seja, eles entram meio que num paroxismo, né? Porque se eles não consideram a ação da graça, no fim das contas, o... a coisa fica vazia. É simplesmente isso que você chegou, é ponto de chegada. Tenho fé, ainda é o problema da fé, né? Que fé para eles é outra coisa. Enfim, tenho fé, então acabou, né? Não existe esse processo de progressivo, né? De santificação, de é conforme também a natureza humana, né? Assim como os gregos sabiam que a prática da virtude, você crescer na virtude é um processo que inclusive é doloroso, obter também crescimento na graça, também existe sacrifício de penitência, enfim, obras, né? Então, há meio que um abismo, né, entre as duas concepções. Perfeitamente, perfeitamente. Então eu recomendo, assim, eu sou suspeito, né, para dizer,
mas eu recomendo bastante esse livrinho, né? É um livrinho até pequeno que eu escrevi, mas que ele tem tudo aqui. Ah, tem vários ex-protestantes aí, né, recém-convertidos, que têm feito lives aí falando sobre essa obra também, que tem ajudado eles bastante. E é um livro que eu vou direto ao ponto, né? Então, acho que todas as questões, né, principais são abordadas aqui, né, com várias citações da Sagrada Escritura para protestante nenhum botar defeito. E, no final, tem um apêndicezinho com o decreto da justificação pelo Concílio de Trento, que será como ao sol ao meio-dia, né? Eu acho muito difícil um protestante ler isso aqui e não dizer que as coisas são conforme estão ditas aqui, né? Pela própria natureza das coisas, como as coisas são, tá? Perfeito. Então, acho que está bom, falamos bastante, muito interessante, muito obrigado, professor Alessandro. Vamos colocar aí na descrição o link para o livro, recomendo aí a todos, que inclusive não há muitas obras em português, né, sobre isso, e sendo uma obra, né, que é de um ex-protestante também é bem relevante, né? Temos aí muitos ex-protestantes entrando no campo da apologética, coisa assim. Muito bom, graças a Deus. Então, fica novamente o agradecimento, professor. Ave Maria. Muito obrigado pela oportunidade, né? Por esse convite. E espero aí que o nosso apostolado possa aí ajudar bastante gente, inclusive católicos, que têm muitas dúvidas ainda, né? Sobre essas questões, e ainda mais quando são inquiridos por protestantes, não sabem, às vezes até tem uma noção da doutrina, mas não sabe explicar, não sabe como argumentar, né? O que é muito comum, né? Tem muita gente que sabe, mas não sabe defender, não sabe explicar. Então é para Perfeito. isso que a gente escreve, ajudá-los aí a encontrar argumentos para poder, né, fazer como São Pedro nos ensinou, né, dar razão da nossa fé, que não é contrário à natureza. O Perfeito. protestantismo é totalmente contrário à natureza. É isso aí. Obrigado, Guilherme, pelo Obrigado. convite.